Olá, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula da Unidos em Cristo, mais uma aula da nossa escola dominical. E hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre não um, não dois, mas 3 livros da Bíblia. Livros que foram escritos por João, o apóstolo João, que andou com Jesus, um dos discípulos de Jesus, e aquele que é considerado o autor do livro de João, o Evangelho de João, né? Aquele 4º livro do Novo Testamento. O João é considerado o autor desse livro, sim. Não se sabe ao certo, mas ele é considerado. As 3 cartas de João, as 3 epístolas de João ali, que são os antepenúltimos não, mas são um dos últimos livros da Bíblia. Depois das 3 cartas de João, você só tem Judas e Apocalipse, e aí a Bíblia acabou. Então elas começam com 1 João, que é a primeira carta, e elas são bem curtinhas. A 1 João ainda é um pouquinho maior, mas a 2ª e a 3 João, vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? Só tem uma página, mas são bem curtinhas. Ao todo, são 4 páginas de 3 livros da Bíblia. João, João e João, ou chamadas de 1ª, 2ª e 3 João. E as 3 cartas, elas têm algumas semelhanças entre si. Além delas terem sido escritas por João, elas falam muito sobre a pregação do amor, sobre a pregação da palavra de Deus, sobre mostrar que Jesus é sim o Filho de Deus e que ele veio ao mundo como homem, como um de nós, né, de carne e osso, para viver uma vida aqui na Terra, e que ele veio ao mundo para dar a sua vida para nós e nos livrar e nos perdoar dos nossos pecados, nos concedendo a vida eterna. O livro de 1 João, ele é mais assertivo nesse sentido. Assertivo que eu digo é que ele é mais pontual quanto a isso, porque ele fala bastante sobre, ele mostra bastante o quanto João está preocupado com os falsos profetas que ainda estavam ali naquela região. Ele fala que muitas pessoas têm falado de outras coisas que não da salvação por Cristo, e que muitas pessoas não acreditam nem que Jesus tinha vindo à Terra como homem, como um ser humano, e que não pregavam essa palavra de Jesus. E uma das coisas mais legais que João aborda na primeira carta de João é falar do amor de Deus e falar como o amor é a mensagem maior que a Bíblia tem e que a vinda de Jesus tem pra gente. E eu vou ler alguns pedaços com vocês. Abre lá na carta de 1 João. E o que João fala nessa primeira carta dele, né, nessas 3 cartas em sequência, é basicamente sobre o amor de Jesus e como o amor de Jesus é o nosso caminho para a salvação. A gente aceitar a Cristo como nosso Salvador, como nosso único Salvador, e entender que o amor dele é o que nos leva à vida eterna. E ele fala isso porque ele via muita gente falando que Jesus não tinha vindo ao mundo, que Jesus não existia, que Jesus não havia sido encarnado homem para viver entre nós. E ele fala, cuidado com os falsos profetas, cuidado e perseverem no amor. E ele frisa muito como a gente tem que amar os nossos irmãos, amar os nossos amigos, amar o nosso próximo, como se a gente amasse a nós mesmos. E ele fala lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 20, ele diz assim: se alguém disser amo a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama ao seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Olha só o que ele está falando pra gente, que se a gente não consegue amar o nosso irmão, e quando ele fala irmão, não é só irmão, a gente, eu sou filho único, não tem irmão, não tem que amar meu irmão. Não é isso, ele está falando dos irmãos que a gente tem na fé, das pessoas que convivem com a gente, das pessoas que a gente encontra, e não só aquelas que a gente conhece, mas qualquer uma pessoa que talvez esteja na rua, ou um amigo de amigo, da gente amar como se a gente amasse a nós mesmos. E ele fala isso aqui, ó, se você disser que ama a Deus e não amar o seu irmão e odiar o seu irmão, você é mentiroso. Porque aquele que não ama o seu irmão, a quem consegue enxergar com esses olhos, né, a quem vê, como ele pode amar a Deus? Ele não pode amar a Deus a quem ele não vê. E João é muito preciso disso, né? Ele dá uma bronca na gente aqui falando isso. E é verdade, a gente tem que sempre atentar ao amor ao próximo, ao amar os nossos irmãos, a amar a nossa família, amar aqueles que a gente nem conhece, porque esse é um dom do Espírito, é um dom que vem de Deus, que é o amor. E a primeira carta de João, ela é basicamente um alerta aos falsos profetas, aqueles que não pregavam o caminho de Jesus, aqueles que nem acreditavam que Jesus havia estado aqui entre nós, mas também é um alerta sobre o amor e de como o amor é o caminho. E a preocupação de João é tão grande com relação às pessoas que têm pregado um falso evangelho, ou que não têm pregado a palavra de Jesus, que ele termina a primeira carta de João falando assim:
Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Esse é o último versículo da primeira carta de João. E o que ele quer dizer com isso, guardai-vos dos ídolos? Ele está chamando a nossa atenção aqui para a gente não colocar o nosso amor em coisas deste mundo, para a gente entender que o amor ao próximo e a confiança em Deus e acreditar que Jesus é o caminho, essas sim são as coisas que a gente tem que se atentar na nossa vida. Já a segunda carta de João, que é essa aqui, ó, bem curtinha, metade de uma página da Bíblia, a segunda e terceira carta de João. A segunda carta de João tem uma curiosidade aí, porque ele começa a abertura da carta, ele endereça ela a uma senhora, ele diz: o presbítero à senhora eleita, ou seja, o presbítero falando com a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, então todos aqueles que também conhecem Jesus. E no final ele termina assim, ele chama a atenção sobre os falsos ídolos, ele fala sobre o amor fraternal, fala sobre os caminhos que eles devem seguir, sem dizer com quem ele está falando de verdade, mas no final ele fala assim: ainda tinha muitas coisas para escrever a vocês, mas eu não quis fazer isso com papel e tinta, porque eu espero ter convosco e conversaremos de viva voz para que a nossa alegria seja completa. O que ele quer dizer aqui? Eu não vou te mandar o que a gente mandaria hoje, uma mensagem, a gente pegar o celular e mandar uma mensagem para um amigo. Ele fala: não vou conversar tudo por escrito, não por carta, porque eu quero conversar com vocês voz a voz, ou seja, presencialmente, vendo vocês, estando com vocês, comungando com vocês. Então João aqui mostra mais uma vez a importância da comunhão entre os irmãos, da gente estar junto, da gente estar conversando junto, da gente estar falando sobre o amor de Deus junto, falando sobre as nossas questões nas nossas vidas. Então João aqui mostra isso de uma forma muito curiosa. Tem gente que não sabe, tem gente que diz que talvez João não estivesse falando sobre uma senhora e uma família só, que talvez ele estivesse se referindo a uma determinada igreja para quem ele enviou essa carta. De qualquer forma, isso mostra o quanto João prezava por estar no convívio dos irmãos e como isso era mais importante para ele do que escrever as cartas e só enviá-las. Para ele era importante o compartilhar ali, o estar junto, e isso é muito legal da gente ver. Principalmente nesses tempos de pandemia, que a gente não está podendo estar junto de verdade, a gente não está fazendo essas aulas presenciais, não está se vendo pessoalmente. Há tantos meses que a gente não se vê, que a gente não dá um abraço na nossa turma, né, nos nossos amigos da igreja. Mas João mostra o quanto é importante. A gente sabe que a gente tem que se preservar agora, mas assim que a gente puder estar junto de novo, esse momento de comunhão vai ser de extrema importância e vai fazer bem para os nossos corações, eu tenho certeza absoluta. E na última carta de João nessa sequência, né, na primeira, segunda e terceira João, a terceira epístola de João, ele endereça a um amigo chamado Gaio. E ele mais uma vez fala sobre os bons exemplos, né, o que você tem que fazer dentro da igreja. Ele faz alguns alertas a Gaio, que é esse amigo dele. Ele fala assim para Gaio: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, ou seja, continua sendo do jeito que você é com os irmãos. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros, ou mesmo, então faz isso também com desconhecidos, com pessoas que vêm até você e não fazem parte da igreja ainda, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome, quando ele fala nome, ele está falando de Jesus, o nome na Bíblia está grafado até com um N maiúsculo. Foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. E depois ele fala também sobre a diferença entre um irmão que não era um irmão que pregava um bom evangelho, que não dava um bom exemplo dentro da igreja, e ele fala de um outro irmão que ele chama de fiel cristão. Ele está falando aqui de Diótrefes, o ambicioso, e Demétrio, o fiel cristão. E no final ele termina da mesma forma que ele terminou a segunda carta. Ele diz: muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, com caneta, não era caneta, né, era pena que eles escreviam, pois em breve espero te ver. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome. Então ele manda saudações dos amigos e fala: dá um alô para todo mundo aí, manda um abraço meu para todo mundo aí.
Mais uma vez, eu acho que aqui João ele mostra pra gente o quanto o amor fraternal é importante. Ele aborda isso desde a primeira carta e ele deixa isso bem claro pelos exemplos que ele dá de como ele faz questão de estar junto aos irmãos. De como é importante a gente estar compartilhando amor, afeto com aqueles, não só com aqueles que a gente conhece, que a gente de fato já ama, mas também com desconhecidos, com pessoas que chegam e que são novas na nossa igreja, às vezes não só na nossa igreja, mas na nossa escola, num grupo de amigos novos. Como é importante a gente abraçar o outro com muito afeto, com muito amor, porque essa é a mensagem maior de Cristo nas nossas vidas e no caminho para a vida eterna. Viu só? 3 cartas super curtinhas, mas com uma mensagem super forte. Agora vamos ver se vocês aprenderam bem essa lição de hoje, hein? Vamos brincar de verdadeiro ou falso? Vê aí na tela, vamos ler junto. João, a gente tem que falar verdadeiro ou falso, hein? João escreveu também um dos evangelhos, será? João escreveu um dos evangelhos? Diz aí, o que vocês acham? Vou dar aí 5 segundos para vocês pensarem. 5, 4, 3... E aí? Verdadeiro, João escreveu o 4º evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e... Olha aí o João. João escreveu um dos evangelhos. Diótrefes não criava problemas. E essa daí, talvez a tia não tenha falado direito pra vocês, né? Mas eu falei lá na Bíblia que tinha Diótrefes o ambicioso e Demétrio o fiel cristão. E ele fala aqui, a gente não leu junto, mas ele fala aqui na Bíblia, cadê, ó? Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Que Diótrefes não era um bom exemplo no acolhimento. Então, essa daí é falsa, porque Diótrefes criava problemas sim. O que ele elogia aqui, que ele chama de fiel cristão, é o Demétrio. Vamos para a próxima pergunta. Falsos profetas diziam que Jesus não era humano. Verdadeiro. Falsos profetas, o tempo todo João alerta nas cartas que havia pessoas que diziam que Jesus nem tinha vindo a este mundo. A gente falou disso aí uns minutos atrás, hein? Então essa é verdadeira. Não é importante andar no amor de Cristo. Falsérrimo essa é muito falso. Ó. Bota aí neon, falsão, muito falso. O mais importante é da gente andar no amor de Cristo sempre e acolher os nossos irmãos em amor. Então, é falso. Gaio acolhia os missionários estrangeiros com amor. Verdadeiro. A gente não leu aí no início, ó. Amado, é 3 João 1:5. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Então Gaio acolhia todos com muito amor. Então essa é verdadeiro. João escreveu 5 cartas. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª João. Não tem, né? Não tá certo isso. Então essa é falsa, porque João escreveu 3 cartas além do Evangelho. O Evangelho seria mais um. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta diz aqui: 2 João é o menor livro da Bíblia. Ih, essa daí vai ter gente que vai ficar com dúvida, né? Qual será o menor livro da Bíblia? Vocês sabem? Então eu vou dar essa dica para vocês, vou contar. 2 João é considerado sim o menor livro da Bíblia. E olha só, vamos ver aqui na nossa Bíblia, ó. 2 João e 3 João não tem nem aquele número grande do capítulo, ó, que a gente vê, por exemplo, aqui em 1 João, que tem o 5, tá vendo? 2 João e 3 João não tem nem número, porque ele só tem, em tese, um capítulo, né? Ele só tem versículos. 2 João tem 13 versículos e 3 João tem 15. Olha só. 2 João é considerado, sim, o menor livro da Bíblia, então temos aí verdadeiro nessa resposta. João não tinha intenção de visitar as pessoas para quem escrevia a carta. Eu não quero visitar ninguém. Foi isso que a gente leu lá nas cartas de João. Ele falando, olha só, tô te mandando essa cartinha aqui porque eu não tô afim de estar com vocês, de conviver com vocês. Nada disso, muito pelo contrário. João falou na 2ª e na 3ª carta que ele queria sim encontrar as pessoas para quem ele estava escrevendo aquela carta, encontrar as famílias, encontrar os irmãos na fé. E João fala isso também na 1ª carta, quando ele fala do amor ao próximo, da gente amar o nosso irmão. Então é falso. João tinha sim intenção de visitar as pessoas para quem ele escrevia a carta. Próxima questão. Naquela época as cartas eram enviadas pelo correio aéreo. Correio aéreo?
Se a gente pensar que isso daí acontece ali no primeiro século depois de Cristo, vocês acham que naquela época tinha avião, tinha correio aéreo, talvez uma pomba enviando a cartinha? Acho que não, acho que isso a gente só vê nos filmes mesmo. Então eles mandavam, talvez por burros, cavalos. A tia aí vai ficar devendo essa informação, realmente não sei, mas sabemos que não era correio aéreo, isso a gente pode ter certeza, então é falso aqui também. Próxima questão. Os primeiros cristãos sofreram perseguições, xingamentos e espancamentos. Essa é verdadeiríssima. Os primeiros cristãos sofreram sim essas perseguições. Eles foram muito perseguidos, foram mortos, condenados à morte também por pregar o evangelho. E a nossa última questão, a pergunta do milhão é: João não conheceu Jesus pessoalmente. O que eu falei lá no começo da aula? Quem era João? João andava com Jesus, João esteve com Jesus sim. João foi discípulo de Jesus, um dos 12 apóstolos, e ele fala isso também na palavra, de que ele conheceu Jesus pessoalmente. Então assim, não tem como dizer que que João não conhecia Jesus, porque ele não só conhecia na fé e na esperança do porvir, mas ele conhecia pessoalmente, pois esteve com Jesus quando Jesus esteve aqui entre nós. Então, como que ficou aqui o nosso final? João escreveu também nos evangelhos verdadeiro, Diótrefes não criava problemas, falso, falsos profetas diziam que Jesus não era humano, verdadeiro, não é importante andar no amor de Cristo, falso, Gaio acolhia os missionários estrangeiros com amor, verdadeiro. João escreveu 5 cartas, falso. 2 João é o menor livro da Bíblia, verdadeiro. E eu pulei uma aqui que eu não falei, perdão pessoal. Pureza e amor são dons de Deus? Sim, João fala isso nas cartas dele. Verdadeiro, então. João enviou a 2ª carta. Gente, eu pulei várias coisas aqui, né? Perdão pela tia. João enviou a 2ª carta para alguns sacerdotes. Ele enviou a uma senhora, né? E aí foi o que eu falei para vocês. Não se sabe ao certo se eles se referiam a uma igreja ou uma senhora, uma mulher de verdade. Então aí fica a questão, né? Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Então essa a gente vai deixar em aberto. Pode ser verdadeiro, pode ser falso. O consenso geral é que ele mandou para uma senhora de verdade, que era uma mulher, uma senhora de uma família. Mas pode não ter sido assim, ele podia estar se referindo também à igreja. Então vamos deixar em aberto essa. João não tinha intenção de visitar as pessoas para quem ele escrevia as cartas. Falso. Naquela época as cartas eram enviadas por correio aéreo. Falso. Os primeiros cristãos sofreram perseguições, xingamentos e espancamentos. Verdadeiro. Infelizmente, João não conheceu Jesus pessoalmente. Falso. Ufa! Quanto você fez aí? Me conta quanto foi teu resultado, que eu quero ver aí quem ganhou esse quiz. Pessoal, então é isso. Essa é a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana e que a próxima semana também seja uma boa semana para vocês. Vamos orar para terminar? Senhor, muito obrigado por mais uma semana que o Senhor nos dá, por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, provarmos do Teu amor, Pai, entendermos um pouco mais sobre os caminhos que devemos seguir, Deus, enquanto filhos Teus, Paizinho. Obrigado pelo Teu cuidado, pelo amor com que o Senhor cuida das nossas vidas, das nossas famílias, e porque a gente sabe que mesmo em meio aos problemas, mesmo quando a gente está aflito e angustiado, o Senhor é conosco e nos diz com toda a tranquilidade ao nosso coração para que a gente tenha paz. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito e obrigada pelo Teu amor, ó Pai, do qual nós não somos merecedores. No nome de Jesus é que nós choramos. Amém. Um beijo e até a próxima aula.